Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem-vindos na casa do Senhor nessa noite, para nós louvarmos o nosso Deus, aprendermos mais da palavra dEle. Vamos dar início ao nosso culto, ouvindo o nosso prelúdio. Irmãos, eu peço a gentileza que abram suas Bíblias no Salmo número 99. Para a nossa primeira leitura, Salmo 99. A santidade de Deus. Os irmãos que puderem me acompanhar nessa leitura, por favor, acompanhem com a leitura também desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhes invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes responde, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque o santo é o Senhor, nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Ó Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos dá saúde e disposição, e que o Senhor nos traz mais uma vez para a Tua casa, para Te louvar, para reconhecer a Tua grandeza, Pai amado. E reconhecer que só pelo sangue de Jesus Cristo é que estamos aqui, Pai. Muito obrigado pela essa obra maravilhosa em nossas vidas, essa obra redentora, que nós nem sabemos o quanto custou, mas o Senhor sabe. Muito obrigado por esse domingo, continua conosco durante esse culto, nos usa, Pai amado, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar esse Deus maravilhoso agora, cantando o hino 22 do nosso inário, Os Céus Proclamam. Altamente os céus proclamam seu
enche o mundo de calor, todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça, meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos ter agora o nosso momento de confissão dos nossos pecados. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. A 1 Pedro 2, de 1 a 6. 1 Pedro 2, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Os irmãos podem acompanhar essa leitura lendo comigo se quiserem. Despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Glória a Deus, irmãos, por isso, por esse sacrifício maravilhoso que Deus, na sua obra maravilhosa, fez com Jesus Cristo por nós. Vamos agora colocar as nossas vidas, as nossas angústias, os nossos pecados diante do trono do Senhor. E eu vou pedir que o nosso irmão Josias, daqui a um tempo, interrompa esse momento com uma oração, elevando-os ao nosso Deus. Deus e Pai bondoso, nós nos curvamos a Teus pés nessa noite, reconhecendo, ó Pai, o nosso pecado, que somos imperfeitos, ó Deus, e Te desagradamos, Senhor. E Te pedimos o Teu perdão, Tua graça, Tua bênção, Tua força sobre nós, Tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus. Obrigado porque, pelo sangue de Cristo, nós temos o perdão, ó Pai, dos nossos pecados. Amém. Obrigado por tão grande salvação, ó Pai, que invadiu,
Pai, os nossos corações, o nosso entendimento e nos trouxe a fé para que possamos, ó Pai, seguir a nossa vida olhando para Ti, caminhando, ó Pai, buscando a Tua presença. Abençoa Teu povo com Tua graça, com Tua misericórdia. Nos perdoa, Senhor. Lava-nos, ó Pai, com Teu sangue. Fica conosco. Nós Te louvamos, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, teremos agora o nosso momento de ofertório. O gasofilácio já está aqui à frente. Quem nos visita não se sinta constrangido, é um momento da nossa igreja. E os irmãos que estiverem preparados, o gasofilácio está aqui à frente. Os nossos diáconos lá ao fundo também têm condições de receber seus dízimos e ofertas. E durante esse momento nós vamos cantar o hino 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. A terra transgressão que oculta for, vem-me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois do Senhor vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Eu peço para nossa irmã Rebeca, por favor, Rebeca, que faça uma oração de consagração aos dízimos e ofertas, por favor. Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez para Te agradecermos, ó Pai, porque Tu és, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de devolver uma parte daquilo que o Senhor tem dado para nós. Ó Deus. Temos consciência que o que temos, o que somos, vem de Ti, Senhor.
Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. E te agradecemos, ó Pai, por isso. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Aceita, ó Pai, o culto que estamos te prestando nesse momento. Tudo te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, teremos o nosso momento de louvor. Boa noite, igreja, graça e paz, em nome de Jesus. Nós temos muitas razões, queridos, para louvarmos a Deus. Nós temos muitas razões para falarmos do seu amor às outras pessoas. E essa canção fala exatamente disso. Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim. Vamos cantar esse cântico? Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Agora nós vamos cantar os homens, vão cantar comigo, ok? Os homens comigo. Por teu grande amor, Teu grande amor, por tua vida em mim, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, graça que é sem fim, tuas mãos que curam, esperança aqui, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti. pela fé em ti. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Teu povo aqui presente, louvamos o Deus que é santo, digno de ser adorado. Vamos todos juntos cantarmos esse cântico. Bom, vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus? É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só
amor pela cruz por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Que esse seja o nosso desejo, Senhor, te honrar o meu coração. Toma o meu coração, toda a minha vida. Vamos cantar esse cântico? Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazer o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazer o teu querer em mim. Esse é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazer o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazer o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, hoje nós começaremos a ter o nosso cultinho.
As crianças até 9 anos já podem se encaminhar para suas salinhas com as tias, com os tios também, se for o caso. Então, as crianças até 9 anos, nós já teremos as salinhas preparadas para recebê-las. E nesse intervalo entre o cultinho e agora, antes da mensagem, eu convido o nosso irmão diácono Rony. Ele vai nos trazer uma mensagem do departamento da nossa igreja, do departamento de missões, do nosso GAMI. Rony, por favor. Boa noite, meus irmãos. Antes de eu passar algumas informações do que o GAMI tem trabalhado nesse período de 2021, eu queria ler um texto no capítulo 7 do 1 Samuel, versículo 12. Esse texto ele vem falando que o povo de Israel estava tendo uma guerra com os filisteus, e ele estava praticamente perdendo, só que Deus falou com Samuel para que ele viesse falar para o povo para que ele se arrependesse. E a partir dali, ele se arrependendo, Deus iria dar a vitória. E foi o que aconteceu. E no capítulo 7, no versículo 12, Samuel, ele escreve: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente tem vivido um tempo muito difícil nos últimos tempos, nos últimos dias, e não estamos vivendo uma guerra física, mas a gente tem vivido a guerra emocional, guerra espiritual, e muitos dos nossos missionários que estão no campo têm sofrido com esse processo, né? Eles estão tendo muitas dificuldades com a questão da pandemia, lockdown, e eles estão tendo também muita dificuldade psicológicas, e a gente tem visto que, mesmo com tudo isso, a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E nesse período que começou em 2021, a gente vê que a igreja tem investido em missões. A gente tem que glorificar a Deus pela vida de cada irmão que tem colocado o seu coração com a obra missionária. Nesses 2020 para cá da pandemia, a gente pôde colaborar com os nossos missionários, que são ao todo até agora 15 missionários. A gente tem um investimento com os missionários no valor de 10.870. No mês que vem, se Deus permitir, o pastor Ivan, que foi pastor aqui da nossa igreja, ele vai estar indo para a Colômbia, e a gente vai assumir uma parceria com ele. Aí nós vamos passar para 16 missionários, e o investimento vai passar para 11.420. E isso é fruto daquilo que você tem colocado no seu coração para investir em missões. Não só isso, nesse período todo a gente pôde também complementar com aqueles que estão fora do país uma porcentagem de 40% a mais do que a gente oferta para o missionário, por conta da desvalorização cambial. Então a gente tem conseguido trabalhar desde março do ano passado com aqueles que estão fora do país, que são ao todo hoje 7, a gente dá a oferta missionária e aí a gente complementa ainda com 40%. Fora isso, a gente pôde nesse período todo abençoar a vida do Josimar com R$1.000 para ele comprar uma bateria. Recentemente que ele está indo para uma tribo distante da onde ele estava fazendo o trabalho e lá não tem energia. A gente pôde participar com o curso da PMT do pastor Igor, que é um auxiliar nosso aqui, que vai estar o ano que vem indo para o campo. A gente pôde enviar uma oferta missionária de R$2.000 para o Osni, num projeto que ele tem lá, que depois a gente vai falar um pouco mais. A gente ajudou com R$1.000 ao pastor Ricardo, que tem um trabalho com os ciganos aqui no nosso país. Nós pudemos enviar R$2.000 na ajuda da construção da casa do Guni, que ele estava tendo vários problemas de molhar a casa, porque ele não tinha uma casa realmente igual a nossa aqui, com laje, e aí isso afetava bastante a vida deles lá. Nós pudemos investir com o Josimar novamente na compra de um painel solar em R$1.500, e por questões da pandemia lá em Manaus, que foi um período muito difícil para a igreja e para o povo lá de Manaus, a gente conseguiu enviar R$2.000 no início do ano para ajudá-los, né? Isso é bênção.
até aqui o Senhor tem nos ajudado. E continuamos trabalhando. A gente espera que a igreja tenha esse desejo de poder fazer parte da obra de missões. Eu vou passar um vídeo agora que fala sobre um pedido do pastor Osni. Ele tem um projeto lá, na qual muitos refugiados saem das guerras que estão tendo na Síria, no Iraque e outros países, e eles não têm muitas vezes onde ficar. Então esse povo está sendo abrigado e eles estão tendo uma dificuldade tremenda lá, porque muitos dos filhos ficam órfãos, né? Por causa da guerra, as pessoas têm às vezes morrido e ficado órfãos, e aí eles não têm aonde ficar. Então ele está fazendo uma campanha, e a gente gostaria de poder participar com essa campanha. O valor da construção inicial lá do orfanato vai estar em torno de $10 mil. Ele já conseguiu o terreno, ele já conseguiu o arquiteto que vai fazer a obra de graça para eles, já conseguiu o engenheiro e o mestre de obra. Só que existe ainda uma necessidade para construir, que o valor vai ficar em R$10 mil. E aí a gente vai fazer uma campanha a partir de hoje, em especial para esse fim. Se você tiver um desejo no coração de fazer, e você faz algum depósito na conta do GAMI, eu ia pedir para que você colocasse no final 0,90, R$11,90, R$50,90. A gente vai saber que isso daí já é para esse fim. Aí eu vou passar o vídeo. Se você sentir o desejo no coração de fazer, não esqueça, 0,90. Se você for entregar no gasofilácio a oferta para esse fim, se você puder colocar lá atrás do envelope alguma informação para a gente saber que é para esse fim, para a gente poder separar e direcionar. Outra informação que a gente gostaria de passar é a nossa conferência missionária. Todos os anos a gente faz a conferência no mês de agosto. E aí já está acabando o ano e a gente não fez. Mas não é porque a gente não quis. O preletor desse ano é o mesmo que viria o ano passado. A gente marcou uma data, tivemos que desmarcar por conta do lockdown, remarcamos de novo, e esse ano ia ter, e aí por conta do lockdown a gente não conseguiu fazer. E a gente vai fazer agora dia 16 de outubro, que é uma data que ele estava disponível. Então já agenda essa data, esteja aqui conosco para louvar ao Senhor. O irmão Merge, ele é um ex-muçulmano, ele é filho da família real de Marrocos, ele se converteu, e aí a partir daí ele teve que sair do país, porque senão ele ia ser preso ou até mesmo morte, né? Então esteja orando e participe. Vai ser um tempo de louvor e adoração ao Senhor. E o último recado que eu gostaria de dar é basicamente mais direcionado para quem é da área de saúde. Você que é médico, você que é dentista, psicólogo, se tiver desejo de querer trabalhar na obra missionária, tem local para você. A base é uma missão que fica no Rio de Janeiro. O Rodrigo é o presidente e ele é um parceiro nosso, e ele está fazendo uma divulgação para que a gente possa criar um banco de dados para que você que queira trabalhar para ajudar os missionários quando ele vem do campo. Muitos deles não têm plano de saúde, não têm condição de chegar aqui e fazer um tratamento, e aí tem uma despesa alta. Se você quiser dar do seu tempo e poder participar, aí você me procura, que eu vou dar o link para você fazer um cadastro, para que você fique na base de dados dele, e aí quando o missionário vir para o Brasil, para fazer exames, para fazer tratamento, e aí eles vão procurar você para você doar o seu tempo. Não é para você ir para outro lugar, é para ficar aqui e o missionário vai vir aqui, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração. Eu pediria para o Valdir, para que tivesse vindo aqui para orar. Enquanto o Rony falava ali, eu estava pensando, a nossa igreja representada em cada lugar desse que ele falou. Aqui no Brasil, entre os índios, ciganos, Oriente Médio, Espanha e tantos lugares. Cada contribuiçãozinha nossa é a gente ir pensar naquele lugar. Então, nessa oração, né, mas também a contribuição e principalmente a oração, para manter esses irmãos nossos lá. Vamos lá? Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, nós cremos em Ti. E agora, Senhor Deus especial, nós lembramos nossos missionários espalhados pelo mundo,
o Senhor continua abençoando cada um deles, aqueles que estão se preparando para ir, como o Igor, o pastor Ivan, e aqueles já estão lá há muito tempo, como Josimar, Senhor Deus, entre os índios e Anomames, muitos anos. Continue, Senhor Deus, abençoando esses irmãos, dando esclarecimento, Senhor Deus, capacitando eles para entender a Tua palavra e transmitir com fidelidade aquelas pessoas que estão ouvindo. Que a nossa igreja possa estar imbuída, Senhor Deus, desse trabalho missionário. O Senhor continua abençoando ricamente, Senhor, o Grame aqui da nossa igreja, grupo de apoio missionário, com o Rony na presidência e todos os irmãos que fazem parte da diretoria, pensando sempre, Senhor Deus, em poder estar auxiliando esses irmãos nossos nos campos missionários. Nós agradecemos tudo isso, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra daqui a pouco, usando o pastor Wilson Merick, Senhor Deus, para abençoar nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Irmãos, hoje com a palavra da nossa mensagem está o reverendo pastor Emerick. Amado pastor, foi pastor aqui da nossa igreja por um tempo. Os irmãos mais novos talvez não o conheçam. Pastor Wilson, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvamos a Deus pelo privilégio que nos dá de podermos estar juntos nesta noite com os irmãos, depois de um tempo. E como o presbítero falou, Hermes, né? Nós passamos por aqui em 91 a 2003, pastoreando aqui, aliás, 2099, né? Começando no finalzinho de 2002. E lá depois fomos para Jacareí. Então, louvamos a Deus por esse privilégio de estarmos revendo alguns irmãos já conhecidos e conhecendo outros, que com a máscara fica um pouco difícil de identificar, mas louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler dos versos 19 ao verso 40. Mesmo assentado, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Antes da leitura, também quero agradecer ao reverendo Gustavo, né? E ao conselho pelo convite que nos fez para estarmos aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas,
segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Oremos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos o privilégio que o Senhor nos dá em podermos abrir a tua palavra e ver, ó Pai, a maneira como o Senhor age, a maneira como o Senhor ouve a oração dos teus servos, e o Senhor não os deixa envergonhados. Louvamos-te, ó Pai, porque fazemos parte daqueles que um dia o Senhor também chamou e separou para ser teus filhos, para fazermos parte do corpo de Cristo, e assim, ó Pai, glorificar o Senhor. Louvamos-te por esta noite, por cada servo do Senhor que aqui se encontra, e aqueles que estão também em seus lares, ou em outro lugar, participando deste momento de adoração ao Senhor. Receba, pois, a nossa gratidão, fala-nos ao coração. Nós oramos, Pai, gratos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta história é bem conhecida. O seu contexto começa no capítulo anterior, quando Elias chega para Acabe por causa da idolatria, por causa do pecado que a nação estava praticando, em razão de Acabe ser um dos piores reis, e o texto diz aí, mais do que uma vez, repetindo, que ele foi um dos piores, dos mais idólatras, que levou o povo a se distanciar, primeiro também porque casara com uma mulher terrível, que foi Jezabel. E aqui nesse contexto, nesse texto, aí, iniciando no versículo 1, diz que Jezabel, inclusive, o ameaça também, por causa dessa sua atitude que ele faz. Eu posso imaginar a preocupação dele também, mas a gente louva a Deus, porque Deus é fiel. Deus honra aqueles que o servem e não os deixa envergonhados. Eu fico admirado de ver a coragem dele fazer esse desafio. Depois de 3 anos de seca, ele volta, convoca através de Acabe os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo e toda a nação para que ali se pusesse diante daquele monte Carmelo, porque havia também uma crença de que Deus é o Deus dos montes. Se você for para o capítulo 19, por exemplo, nós vamos ver ali nos versos, o verso 18, a gente vê ali a preocupação de quando há uma guerra, e eles então, os povos pagãos, os assírios, eles achavam que Deus era apenas dos montes, não dos vales. E aqui dá a impressão que ele vai para o monte, para justamente mostrar para aquele povo que Deus, independente do lugar, ele age, independente da circunstância, ele é Deus, e atua na vida dos seus filhos. E aqui eu quero destacar essa pergunta que ele faz aí, logo no início da leitura, o versículo de número 21, ele faz essa pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Eu penso, irmãos, que hoje temos vivido dias semelhantes. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que haja muitos servos fiéis, muitos daqueles que buscam, daqueles que servem ao Senhor,
mas há também muitos daqueles que estão no muro, em cima do muro, não sabem para que lado pende, não sabem para que lado segue a palavra do Senhor. E eu coloco aqui algumas observações, algumas lições que nós podemos tirar desse texto. E a primeira colocação, talvez explicando o que é cochear. Talvez você já tenha visto algum tipo de pessoa com esse problema. Aqueles que andam mancando, sem firmeza, incapaz de fazer a sua caminhada tranquila, né? Ou seja, alguém que está impedido de caminhar livremente, ou seja, vacilar, não ter firmeza, uma pessoa que é incompleta. E aqui a ideia espiritual não é diferente. As pessoas estão caminhando muitas vezes sem saber no que crer. A gente tem visto alguns vídeos, algumas demonstrações de pessoas que adoram outros deuses e, embora use o nome do Deus, pelo menos use o nome de Deus, mas aqui a gente vê nesse próprio texto, usando Deus com letra minúscula. Um Deus que não tem atitude. No Salmo 135, lá no finalzinho dele, vai dizer: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam. Ou seja, são pessoas que não têm nenhuma ação. E Elias sabia disso. E por isso ele faz esse desafio. Eu sei que é um desafio um tanto, eu diria assim, audacioso, porque imagine se Deus não ouvisse a oração dele naquele momento. Fazer essa proposta, dizer: ó, nós vamos fazer aqui um sacrifício, nós vamos fazer aqui um holocausto, um altar, mas ao mesmo tempo, nós vamos colocar isso em cima do altar e não vamos colocar fogo. Nós vamos clamar ao Deus que é capaz de dar essa resposta. E ali o texto diz que eles ficaram da manhã até o meio-dia, aqueles 450 profetas de Baal clamando desesperadamente, e aí ele diz aí que eles se cortavam, eles se machucavam, como era o seu costume, mas nenhuma resposta. E é interessante como Elias age aí, zombando deles, e dizendo: olha, clama mais alto, pode ser que ele esteja fazendo alguma necessidade, pode ser que ele esteja viajando, pode ser que ele esteja dormindo. Ou seja, de alguma forma, debochando daqueles 450 homens, que era a estrutura de Acabe. Mas não tinha nenhum poder, porque serviam a um Deus morto, um Deus que não age, um Deus que não intervém na história. Eu quero então, irmãos, tirar aqui algumas lições. Primeira coisa, quando se serve ao Deus verdadeiro, não se pode duvidar. E às vezes nós, como servo do Senhor, quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz? Quantas vezes nós oramos e não temos a confiança necessária para crer que Ele é o Deus que responde? Não da nossa maneira, não no nosso tempo, mas no tempo dEle, da maneira dEle. E nós temos que ter, de fato, essa confiança nele, ou seja, um Deus que não envergonha os seus servos. A gente vê, por exemplo, quando Jesus está andando sobre o mar, ele repreende a Pedro, depois daquela experiência de querer andar sobre as águas, e até andou um pouquinho, mas ele começou a submergir, porque tirou os olhos daquele que estava sustentando ele sobre as águas. E aí, Jesus diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Então, muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E o apóstolo Tiago, ele vai dizer lá no seu capítulo 1 da sua carta, versos 6 e 7, peça a sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Nós temos colocado os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desafios diante do Senhor. Mas ele diz: peça com fé, em nada duvidando, porque se nós duvidamos, nós não haveremos de receber. E é preciso que nós confiemos naquele que tudo pode, naquele que é capaz de nos suprir em nossas necessidades. E a primeira lição também que eu quero tirar nesse texto lido, está aí no versículo 21, a primeira parte: ter certeza do que se quer. Não adianta nós orarmos de uma forma muito abrangente, né? Ou seja, temos que ter um objetivo, temos que ter um alvo, saber o que queremos. E Elias fez isso, aí na primeira parte do verso 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu sei onde quero chegar, eu sei a quem sirvo, agora vocês têm que decidir. Isso lembra também Josué, no finalzinho do seu ministério, como líder de Israel. Ele também chama o povo, lá no capítulo 24 e o verso 15, ele vai dizer ali para aquele povo: olha, vocês têm que escolher a quem servir.
Se é aos deuses a quem serviram vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses da terra na qual nós estamos habitando. Vocês têm que decidir o que querem. E nós também somos desafiados muitas vezes diante de um mundo que está olhando para nós e ver a quem servimos, se de fato honramos, se de fato estamos fazendo aquilo que Deus requer de nós. Eu tenho enfatizado muito isso lá na igreja, onde pastorei no Jardim Imperial. A gente vê as pessoas olhando para nós e dizem: quem é você? Será que nós sabemos onde queremos chegar? Será que o nosso testemunho tem sido alvo de admiração, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja vista através de nós? Elias tinha essa convicção, ele tinha certeza, ele sabia a direção certa, onde queria chegar. Por isso Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que a nossa fé seja assim, inabalável, sabendo onde queremos chegar, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Na parte final do versículo 21, na primeira parte nós vemos, ele sabia o que queria. Na segunda parte, saber a quem servir, ou a quem seguir. Por isso ele diz aí no finalzinho do versículo: se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ou seja, vocês têm que decidir. Ou servir a Baal, e ali estavam aqueles 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo. Só vocês têm que saber o que quer, ou o que querem. Eu tomei a minha decisão, como diz lá também Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que este desafio seja posto para nós a cada dia. Por isso Josué diz: porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Que Deus nos dê a graça de ter essa convicção de Elias, essa convicção de Josué e tantos outros homens de Deus, que Deus os chamou para fazer a sua obra. E as pessoas ficam olhando para nós e querem ver essa convicção. Aliás, Judas diz isso muito claro. O Pedro também fala: nós somos chamados para dar razão da nossa fé. Em que eu creio? Que Deus nos dê a graça de realmente podermos, a cada dia, fazermos isso para glorificar e para honrar o nosso Deus. Uma outra lição que nós encontramos nesse texto está no verso 22, a primeira parte: ter firmeza doutrinária. E aqui o profeta Elias diz: olha, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Ele se sentiu sozinho. Quando você vê na caminhada do texto subsequente, a gente vê ele reclamando diante do Senhor isso também. Quando Jezabel o ameaça, por causa desse ato que ele pratica aqui no texto que nós lemos, o ameaça de morte, manda um recado dizendo: olha, como você fez aos profetas de Baal, amanhã eu também vou fazer a mesma coisa com você. E ele, como humano que era, ele caiu fora. E nessa sua fuga, Deus o encontra e ele reclama por mais de uma vez: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E Deus diz: olha, você não está sozinho nessa peleja. Há outros 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, há um povo, há um remanescente que Deus sustenta e tem mantido através da sua palavra. Eu creio que é isso que Paulo também diz com relação a essa firmeza. E diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos vivendo esses dias. Quando você fala a verdade, quando você expõe a palavra de Deus, nós somos questionados e somos até, de certa forma, limitados e até proibidos de falar. Nós estamos vivendo um momento tão crítico que, se a igreja não orar, não se colocar na brecha, poderemos tão logo, talvez mais do que a gente imagina, termos a privação de cultuar ao Senhor, de estarmos na presença dEle, de ter o nosso tempo a sós, até talvez tirar até das nossas mãos a palavra do Senhor, como tantas vezes já fizeram no passado, e ainda ao redor do mundo, na atualidade, se faz. Então, que nós possamos ter essa firmeza doutrinária. Por isso que Paulo também diz a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E isso deve nos manter firmes. E eu sempre tenho desafiado, não só a mim mesmo, mas também a igreja, a que leia a palavra, para que busque esse tempo com Deus, ter um tempo a sós com o Senhor no dia a dia, para que nós nos firmemos mais e mais, e não nos deixemos levar, como Paulo fala aí aos Gálatas, por doutrinas várias e estranhas, porque hoje nós estamos cercados, né, de todas as heresias. Se nós não tivermos a fé firme na palavra, seremos talvez levados, arrastados pelo que está à nossa volta. E Elias tinha essa convicção, e ele faz esse desafio tremendo diante daquela nação, diante de todo um povo que queria ver se realmente Elias era o profeta do Senhor. Acabe sabia do poder que, através de Deus, Elias tinha, porque no capítulo anterior, ele vai dizer: olha, haverá 3 anos de seca.
não cairá orvalho, não cairá chuva, nada. Então ele já tinha passado esse tempo e agora ele retoma e faz esse desafio, mostrando que havia um Deus que exige de nós fidelidade, que exige de nós a atenção à sua palavra. Nós temos também nesse texto a lição de que devemos ter convicção de quem é Deus. Aliás, há uma pergunta, né, que diz, quem é Deus? Então, nós temos que dar essa resposta ao mundo. A gente vê hoje tantas pessoas incrédulas, tantas pessoas apáticas, tantas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. E às vezes nós mesmos, como cristãos, não damos esse exemplo de alguém que tem essa convicção. E Elias demonstra isso nos versos 23 e 24, quando ele faz essa proposta, aí, relendo o texto, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si, falando dos profetas de Baal, um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, boa é esta palavra. Eu fico imaginando, que ousadia, que confiança. Ele falou só, vocês preparam primeiro, que vocês são muitos. Eu vou ali, enquanto vocês vão fazendo aí o preparo, enquanto vocês vão fazendo o seu clamor, eu vou aqui reconstruir o altar caído, que está em ruína. E ali eu posso imaginar ele falando com Deus ali silenciosamente, aquela multidão, esperando como se fosse aquele grande espetáculo. Mas Deus não envergonha os seus servos. E esta é a nossa convicção. Deus é Deus. Independente das circunstâncias, Ele age, Ele intervém. E eu coloco aqui o exemplo ali de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 3. E eu quero ler também esse texto com os irmãos, se você quiser acompanhar. Daniel, capítulo 3, os versos 16 a 18. A ousadia também desses homens de Deus, companheiros de Daniel, né, cujos nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel 3, 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coragem, sabendo que poderiam ser mortos, mas não se curvaram. Se o nosso Deus a quem servimos, Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar, não só da fornalha, mas também das tuas mãos. E nós já sabemos o desfecho final. Deus honra os seus servos, e eles são exaltados, o nome de Deus é exaltado. Por quê? Porque eles honraram ao nosso Deus, e Deus não os deixou, como aconteceu aqui com Elias. Então, nesses versículos a gente vê esse desafio, e quem sabe, embora nós não passemos por essa experiência, mas se algum dia tivermos que passar, hoje mesmo, à tarde, revendo, relendo, meditando nesse texto, fiquei imaginando, se fosse eu, diante de uma circunstância dessa, diante de um desafio desse, para provar se Deus ouve a oração dos seus servos, qual seria a minha reação? Qual seria também a sua reação, se num contexto de trabalho, se num contexto de escola, ou mesmo diante de alguns que querem debochar do Evangelho, qual seria a nossa reação? Será que nós temos coragem de aceitar esse desafio? Se nós cremos nesse Deus, que Ele é capaz, que Ele é suficiente, é o Todo-Poderoso, eu quero crer que podemos aceitar sim, porque Deus não deixa os seus servos envergonhados. Ainda que nós não vivamos, né, nós não passemos por essa experiência, chegar a esse ponto, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Que Deus nos dê graça para podermos suportar, se necessário for. E eu concluo esse meu estudo com a última lição, baseada também nesse texto. O Deus que não falha é o Deus da história do seu povo. Nós temos um passado, temos um legado deixado, por isso que quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, e logo no início do capítulo 12 vai dizer dessa nuvem de testemunhas, olhando para trás, não só na história bíblica, mas na história da igreja, desde o seu nascedouro, a gente vê Deus honrando os seus servos, esse Deus que não falha. Eu gosto de pensar no livro de Josué, quando por 2 vezes ele chama o povo e diz, olha, Deus não falhou em nenhuma de suas promessas.
Quando eu leio a história da vida de Jesus, prometido lá no Gênesis, que nasceria uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e ao longo da história bíblica, Deus veio relembrando ao seu povo, dizendo: olha, ele vai nascer de uma virgem, ele vai nascer em Belém, ele vai sair do Egito, dá todo um panorama de profecias, e vai cumprindo uma a uma, porque Deus é o Deus fiel, é o Deus que não falha. E por isso nós temos na palavra de Deus tantos exemplos assim, que podemos trazer à memória. E lá em Deuteronômio 7, verso 9, nós encontramos Deus falando através de Moisés ao seu povo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. O problema é que nós não investimos tempo suficiente na intimidade com Deus. O problema é que nós estamos muito mais preocupados com aquilo que é nosso, com o nosso dia a dia, com o nosso ativismo até muitas vezes, mas não separamos tempo para estar na presença do Senhor, conhecendo-o, como nós vemos através do profeta Oséias, lá no capítulo 6, ele vai dizer no verso 3, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Deus tem nos deixado esse legado tão precioso, para que nós o conheçamos, para que nós, através dos exemplos deixados, a nossa fé seja fortalecida, seja revigorada do Senhor, porque é um Deus que não falha, é o Deus, como diz Hebreus 13:8, é o Deus ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que agiu lá, é o Deus que age hoje na nossa vida, se nós formos fiéis, se nós o honrarmos, se nós não deixarmos com que o nome dele seja envergonhado por nossa causa. Ele vai nos usar de forma eficiente, como fez com Elias e tantos outros. Lá em 2 Timóteo 2,13, nós encontramos Deus falando através de Paulo a Timóteo: se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus jamais falha. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora é preciso que nós andemos com Ele, assim como Enoque andou, como Noé andou e tantos outros homens de Deus andaram com o Senhor. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de podermos de fato ter essa experiência. E aí nós vemos os versículos 30, eu creio que vale a pena, né, lermos novamente nesse capítulo de 18 que nós lemos no início, nós relermos o que está aí nos versos 30 a 39, desse Deus que não falha, desse Deus que não envergonha os seus servos. E Elias diz aí, a partir do verso 30 do capítulo 18: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E aí no versículo 36, quando ele faz a oração simples, curta, objetiva, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração dele. E aí, oração curta, objetiva, e nem que havia terminado, a Bíblia diz que o fogo caiu, e todo o povo se prostrou, e reconheceu que Deus é Deus. Então, irmãos, Deus é fiel, Deus honra os seus servos, e conosco não será diferente. Você que trabalha talvez lá na empresa, ou é chefe, ou é subordinado também, não importa a função que você ocupa, se você é alguém que serve a Deus com fidelidade, Deus vai te usar, e você vai ser bênção para a honra e a glória de Deus. Que assim como Elias, nós possamos ser servos fiéis, tementes, sabendo que Ele não nos decepciona. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a viver para a honra e a glória dEle. Amém. Amém, pastor Wilson. Deus abençoe.
Irmãos, vamos louvar esse Deus maravilhoso mais uma vez, cantando o hino 153 do nosso inário, Amparo Divino, hino 153. Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos orar encerrando o nosso culto e a bênção apostólica. Pai, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concedeu neste dia do Senhor. Estamos na tua casa para te adorar, para prestar culto ao Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui esteve, cada um que participou, seja aqui ou em seus lares. Que o Senhor, Pai, esteja derramando bênção em cada coração. Dá-nos, ó Deus, uma fé firme, inabalável, uma convicção de quem Tu és. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. É o Deus que tem nos sustentado, que através do Teu Santo Espírito tem nos ensinado, tem nos instruído, tem iluminado nossa mente para que nós não apenas sejamos leitores da Tua Palavra, mas também ouvintes e praticantes. Ó Deus, capacita-nos cada dia a guardar a Tua Palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Obrigado, ó Deus, por cada irmão. Leva-nos de volta aos nossos lares sob a Tua proteção e graça. Que tenhamos, ó Deus, uma semana de fato abençoada, uma semana, ó Deus, sob a direção e orientação do Senhor. Ainda que nós não saibamos, ó Pai, o que nos aguarda, o que nos espera, o que sabemos é que o Senhor estará conosco, porque o Senhor não nos deixa, nem nos desampara, em momento algum da nossa caminhada. Louvado, glorificado e exaltado seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no nome de quem oramos. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, a comunhão, a consolação, a bênção, o poder e a doce presença e companhia do Espírito Santo de Deus, conosco esteja, conosco permaneça, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre.
Amém. Assentar-vos, irmão. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Nós estamos chegando no final do nosso culto. Vamos ouvir agora o nosso pós-lúdio. Glória a Deus. Irmãos, queremos saber então se temos alguns visitantes. Temos alguém nos visitando nessa noite? Temos? Opa, as irmãs aí no fundo. Bem-vindas, irmãs. Se sintam em casa aqui conosco. Deus abençoe. Não sei se já os nossos diáconos já entregaram, temos um kit. Visitantes já receberam. Sejam sempre bem-vindas. Deus abençoe. Mais alguém? Não? Ok, irmãos. Somente alguns avisos. A partir de domingo próximo, a nossa EBD volta ao normal, com as suas salas, com a divisão de turmas, tá ok? O cultinho voltou agora esse domingo, né? Os irmãos viram. Então, a partir de domingo que vem, nós estaremos com as nossas rotinas, com a nossa rotina normal da nossa EBD, todo domingo de manhã, tá ok? Eu acho que é só isso. Eu quero agradecer então a todos os nossos músicos, que Deus abençoe, agradecer o pessoal da técnica, agradecer aos irmãos, todos aqueles que colaboram para que o nosso culto seja um culto abençoado. Que Deus abençoe vocês, abençoe aqueles que estão nos assistindo via as mídias sociais, que tenham uma semana excelente, abençoada. Eu peço agora que para a saída do templo os irmãos sigam novamente o protocolo. Primeiramente saem os irmãos que estão nesse banco à minha esquerda e assim sucessivamente. Quem está ao